founder e CEO da Eagle Agência. Brenda, vem pra cá. Misa Antonini, CEO e sócia do G4 Educação. Vem, Misa. E Álvaro Chocair, CEO e fundador da Link School of Business. Álvaro, vem também. Para a gente debater empreendedorismo, já foi segurança pública, já foi economia, teve Léo Lins também. E para fazer a abertura desse painel, eu chamo ao palco Luiz Cáceres, diretor de fórum do IFL São Paulo. Luiz, vem para cá, é com você. Boa tarde. Hoje eu quero começar com uma provocação. Quem é John Galt? Talvez alguns aqui já tenham lido A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Outros talvez nunca tenham ouvido essa pergunta. Mas a beleza dela é justamente essa. Ela incomoda, ela faz a gente pensar. No livro, John Galt representa um indivíduo que se recusa a se curvar. Ele não aceita carregar um sistema que sufoca os que criam e recompensa os que nada produzem. Ele é a metáfora da força criativa, da ousadia de construir quando tudo parece contra. E, convenhamos, o empreendedor brasileiro é isso, é John Galt todos os dias. Porque empreender no Brasil não é abrir uma empresa, é enfrentar impostos abusivos, é atravessar burocracias intermináveis, é correr riscos no ambiente hostil. E mesmo assim, ele não desiste. Ele cria, ele gera empregos, ele transforma. E é aqui que o empreendedorismo deixa de ser só sobre economia. Ele passa a ser sobre liberdade. Porque não existe liberdade sem autonomia. Não existe liberdade sem iniciativa privada forte. E não existe liberdade sem indivíduos que dizem: eu assumo a responsabilidade pela minha vida e pelo meu futuro. O Brasil precisa de muitos John Galts. Precisa de cada um de vocês assumindo esse espírito criador. Não como espectadores da história, mas como autores dela. Eu quero que vocês imaginem, por um segundo, um Brasil em que cada empreendedor tivesse espaço para sonhar grande, criar sem amarras e crescer sem medo. Esse Brasil é possível, e é por isso que esse painel existe, para mostrar que empreender é muito mais que abrir negócios, é abrir caminhos. Quero encerrar essa abertura com uma pergunta para cada um aqui dentro. Quem é John Galt dentro de você? Porque empreender é exatamente isso. Não aceitar desculpas, não esperar permissão e não se conformar com o impossível. É ser protagonista da própria história. E, se cada um aqui assumir esse papel, nós não vamos apenas transformar negócios, vamos transformar o Brasil. Com vocês, o nosso painel Empreendedorismo que Transforma. Bem, a gente vai começar com a Misa, né? Eu vou deixar ela se apresentar e fazer a sua apresentação. Ela trouxe uns números e, na sequência, o Álvaro. Vamos começar, né, as damas primeiro, né, Álvaro? Vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou só precisar do passador depois, tá, pessoal? Se alguém puder me entregar. Eu sou membro honorário do IFL, então lembro que há mais de 10 anos atrás, quando a gente tinha acabado de trazer o IFL aqui para São Paulo, era uma mesa de menos de 10 pessoas,
discutindo liberdade, livre mercado, meritocracia, iniciativa individual, e era um grupo muito pequeno, então fico feliz de estar presente num evento, em mais um evento grande como esse Fórum da Liberdade, em um momento que, como que a gente viu ontem com o Charlie Kirk, acho que em diversos momentos aí no dia esse assunto deve ter aparecido, e que bom que tenha aparecido e que não nos deixemos esquecer, né, de como que ele morreu lutando pela liberdade, que é o tema que conecta aqui esse fórum. Obrigada. Então, hoje torna-se mais claro a importância de iniciativas como essas, que a gente deve cada vez mais fomentar e contribuir de alguma forma. Conectando aqui com o nosso painel, quando o pessoal me chamou para falar sobre empreendedorismo que transforma, me veio à cabeça abrir a fala com a frase de Reagan, que eu acredito que o melhor programa social é o emprego. E pensando em G4, né, até eu acabei não me apresentando como sócia e CEO do G4 Educação, a nossa missão é exatamente essa. Os nossos alunos, os nossos membros, eles são empresários e empreendedores, são geradores de emprego. Então, a gente concorda muito com essa frase de Reagan, e não à toa o nosso propósito é aumentar a empregabilidade do país, do Brasil, por meio da educação executiva, focando em empresários e empreendedores. Sei que na plateia tem muitos de vocês aqui, os verdadeiros heróis do país. E a nossa grande missão, a nossa grande meta de mercado audaciosa que a gente colocou foi justamente em relação a isso, a geração de empregos. E a nossa meta de mercado é gerar 1 milhão de novos empregos até 2030. A gente já está em 756 mil, então, quando a gente bater a meta, a gente vai dobrar a meta, se Deus quiser. Mas por que eu acho importante essa meta? Por 2 motivos. Primeiro, para mostrar o nosso posicionamento claro enquanto empresa. Nós somos pró-empresários, nós somos pró-empreendedor, nós somos pró-Brasil, porque a gente entende que os verdadeiros heróis, os verdadeiros geradores de riqueza são vocês, são empreendedores, são empresários que geram empregos todos os dias, né? Que correm uma maratona com uma bola de ferro amarrada no pé. Não é o sistema, não são os burocratas que, esses sim, eles extraem o nosso valor, a nossa riqueza, eles tomam a riqueza, eles não geram riqueza. Então, essa meta de geração de emprego, para a gente, é deixar claro para o mercado que nosso propósito é ajudar vocês, empreendedores e empresários, a criar prosperidade para uma sociedade. Não vai ser o governo X, não vai ser o governo Y, não é o assistencialismo que vai mudar uma sociedade, é a geração de empregos. E o segundo ponto é que, se a gente estiver conseguindo gerar 1 milhão de empregos, se você pega aí uma média de família de 3 a 4 pessoas, né, obviamente vai ter família que tem 7, tem família que tem 1, mas se eu pegar aí 3, 4 pessoas, se eu gerei 1 milhão de empregos, eu ajudei a 3, 4 milhões de pessoas a consumir melhor educação, melhor saúde, viver melhor, viajar, morar melhor. Então, isso sim é um programa social de verdade. A gente não deveria estar comemorando quantas pessoas entram em programas sociais, e sim quantas delas saem, porque a gente conseguiu entregar para elas a maior forma de ascensão social, que é conseguir um emprego e se tornar produtivo para a sociedade. Então, isso é um valor muito caro, muito querido, muito precioso para a gente, enquanto G4, eu pessoalmente, muito do que eu comecei a construir com a EFL há mais de 10 anos atrás, é essa associação de valores do que a gente realmente acredita que vai mudar a sociedade. E aí, um outro ponto super importante nisso é que o G4 ele é muito conhecido pela nossa cultura, né? Então, eu trouxe uma foto de um dos nossos fechamentos. O pessoal que acompanha aí rede social vê gente em cima da mesa, tocando buzina até meia-noite. Os nossos eventos aí até 3 horas da manhã. A gente tem uma cultura muito aguerrida, a gente consegue passar esses valores para as pessoas que trabalham com a gente. Eles têm que se conectar muito com essa missão de gerar prosperidade para os nossos alunos, para a sociedade. E aí até trouxe essa foto aí, não sei se está dando para ver direito. Tá, essa última sessão, em um dos fechamentos, de repente apareceu vários anões fantasiados. Alguém contratou uns anões fantasiados
para passar lá no escritório, e eu achei até engraçado que enquanto a Disney acabou com o emprego dos anões fazendo a Branca de Neve com computação digital, porque era contra o ESG deles, a gente gerou emprego até para os anões que a Disney desempregou. Mas, brincadeiras à parte, isso aqui é o que nos conecta enquanto missão. A gente está ali para gerar valor, para gerar prosperidade para os nossos alunos, para os nossos membros. E aí tem muita gente por aí que diz que a nossa cultura é tóxica. Eu não vou nem dizer que gente é essa, mas eu acho que todo mundo já deve imaginar em qual espectro político que eles normalmente estão. Mas a verdade é que nada de extraordinário é criado sem muito trabalho duro, sem dedicação, sem disciplina e sem gerar valor real para a sociedade. E foi por isso que lá no G4 a gente criou o nosso próprio Vale de Gaut, muito conectando com a fala de abertura. Muitos de vocês já devem ter lido a Revolta de Atlas. Quem não leu, recomendo fortemente. É um livro que, para a gente, é uma bíblia de cabeceira, porque, de fato, ele traz todos esses conceitos de como a geração de riqueza vem do tomador de risco, do cara que inova, que pensa, que acorda para produzir. E aí traz muito o valor do indivíduo e da mente criadora, né? Que o progresso ele nasce da liberdade de pensar e produzir. E traz uma crítica muito grande ao coletivismo também, né? Que sistemas que punem o mérito individual e demonizam o empreendedor, enquanto premiam a dependência ao Estado. E aí, Estado, aqui eu fiz questão de deixar com letra minúscula mesmo. Então, assim, o livro ele traz muito desse conceito. A gente criou o G4 Valley, que é um evento grande que a gente faz todo ano. A gente criou para passar para a população em geral o que a gente usa como inspiração do livro da Revolta de Atlas, porque, de fato, são os geradores de riqueza que carregam o peso do mundo nas costas, né? Então, isso está muito vivo no livro. E aí ele traz a figura até do John Galt, que ele comentou, como símbolo da recusa de se submeter a um sistema que sufoca a inovação. Então, isso, para a gente, de novo, remete muito aos nossos valores de liberdade, de meritocracia, de gerar riqueza e prosperidade para uma sociedade. Então, de novo, como que o empreendedorismo é, de fato, o que transforma, que é o tema aqui do nosso painel. Aí aqui eu só trouxe duas referências. Ano passado a gente criou, esse ano a gente criou, até pensando nisso, uma campanha que chama Heróis do Brasil, porque a gente fala muito de heróis nas quadras, nos campos, nos esportes, e a gente esquece dos heróis fora dos campos, né? Que são os heróis que estão lá todo dia acordando, tomando soco na cara, mas continuam firmes, continuam determinados, aguerridos, em prol de uma empresa, de geração de emprego, de criação de um produto, de um serviço que vai disruptar a uma sociedade. Esses são os heróis de verdade. E numa sociedade que demoniza o empresário, o empreendedor como o explorador, o capitalista malvadão, nós fazemos questão de enaltecê-los como os verdadeiros heróis que eles são, que vocês, tantos de vocês são. E é muito interessante que a gente fez um documentário sobre heróis do Brasil, e além de grandes nomes mais conhecidos de fundadores, a gente escolheu 4 membros e alunos do G4 para contar a sua história nesse documentário. E foi muito curioso, porque depois que muita gente assistiu, eles falaram, cara, que emocionante a história desses 4 alunos de vocês, de superação. Eu falei, gente, esses 4, esse perfil de história de superação, que a gente, por acaso, pegou 4 dos mais de 55 mil alunos que a gente tem, empresários, empreendedores, mas eles são um recorte do que é o padrão. Eu nunca sentei na frente de um empresário, um empreendedor na minha frente, e ele falou assim, não, empreender é muito fácil. Sempre foi super de boa, nunca tive problema, é muito tranquilão. Nunca foi assim, gente. Todo mundo, todo empresário tem uma jornada de herói. Por motivos diferentes, que, por acaso, os 4 que a gente colocou nesse documentário trouxeram quais foram os desafios e as superações que eles tiveram, mas isso é um recorte do todo. Todo empreendedor traz consigo uma história de superação, uma história de resiliência.
Então, daria para fazer mais 150 documentários, até muito mais. Porque, de fato, vocês são os heróis desse país. E, muitas vezes, os heróis invisíveis, né? Porque a gente conhece uma parcela pequena, relativamente pequena, dos empreendedores que acabaram tendo grandes cases de sucesso, mas tem diversos outros, milhares de outros heróis invisíveis, né? Nem todo herói usa capa. É exatamente isso. São realmente os heróis invisíveis que estão sendo a força locomotora do país. E aí eu trouxe uma foto aqui, que é a entrada do escritório. A gente tem as duas bandeiras, porque, de fato, para reforçar o nosso posicionamento, que nós somos pró-Brasil, pró-empresário, pró-empreendedor, porque é através de vocês que a gente vai conseguir melhorar o país. Então, ser pró-empresário, pró-empreendedor é, de fato, ser pró-Brasil. Então, por isso que a gente, com orgulho, colocou na porta. Já compramos algumas brigas aí de ter isso daí exposto, mas nós vamos nos manter fiéis aos nossos valores. Por isso que a gente, com orgulho, deixa na entrada do escritório. E aí eu queria deixar aqui uma reflexão e um conselho para todo mundo que for empresário, empreendedor, muito alinhado com o que a gente vê lá com os nossos alunos, não se torne refém da sua própria empresa. E o que eu quero dizer com isso? Ao longo de 6 anos de empresa, muitas vezes os nossos alunos, os nossos membros, nos trazem que eles se tornaram reféns dentro de suas próprias empresas, porque eles terceirizaram a cultura muito para o RH, que na maior parte das vezes não tem os valores alinhados ao que ele tinha imaginado para a sua empresa, mas como ele estava absorvido ali nos desafios de dia a dia, de fluxo de caixa, de margem, de macroeconomia, alguma externalidade, ele falou, depois eu vejo isso aqui, deixa esse negócio de cultura e de pessoas aqui, e depois eu olho. Só que o depois, às vezes, se torna muito difícil de retroceder. E aí, quando você vê, você está refém de um RH, da menina de cabelo azul lá do RH, que decidiu o que deveria ser a cultura da sua empresa, e já está... E aí é igual quem tem mais idade aqui vai lembrar, é igual alimentar gremlin depois da meia-noite. O bicho vira, transtorna lá e não tem como você retroceder daquilo. Então, não se tornem reféns das suas empresas, assumam a rédea da cultura da empresa, garanta que ela esteja alinhada com os seus valores, e o que não estiver, corta rápido, retrocede, identifica o ponto a raiz do problema, seja em pessoas, seja em processo de seleção, de recrutamento, seja de processo de promoção e de demissão. Então, a cultura é não só quem você contrata, mas quem você promove e também quem você demite ou deixa de demitir. Então, se eu pudesse deixar um conselho aqui, eu teria tantos outros, talvez mais práticos, mais técnicos, mais objetivos, mas eu escolhi de todos eles deixar esse daqui, que é assuma o controle da cultura da sua empresa, porque todos os outros problemas vão acabar invariavelmente derivando das pessoas que estão dentro da sua empresa e da cultura que conecta todas elas. Então, eu deixaria isso daí como um conselho para todos vocês que sejam empresários e empreendedores. Estou à disposição, não só agora, nesse bate-papo aqui, um prazer estar aqui com vocês, e também super aí nas redes sociais, estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, pessoal. Obrigada, Misa. E agora vamos ouvir um pouquinho do Álvaro, depois a gente vai para as perguntas. Vamos lá? Fazer de pé, posso? Pode, claro. Misa, parabéns, viu, para você e por tudo que vocês fazem lá no G4. Eu tenho uma admiração muito grande por tudo que vocês fazem. Muito boa tarde a todos. Eu conheço alguns homens e muitas mulheres também que tudo que eles tocam vira ouro. Tudo que eles fazem muito bem feito. Conheço pessoas que começam no emprego, de repente eles sobem de cargo, vai tudo bem, viram CEO daquela companhia. Tem uma ideia de negócios, é colocada em prática, dali a pouco aquela empresa nasce, parece que do nada. E, por outro lado, eu também conheço homens e mulheres que a vida não vai bem profissionalmente.
eles não conseguem um emprego, não conseguem colocar uma ideia em prática. Às vezes eles até conseguem uma posição numa empresa e nem é culpa deles, aquela empresa fecha, aquela área fecha e as coisas não vão bem. Eu conheço algumas mulheres que têm o homem que elas querem na hora que elas querem. E conheço homens que têm as mulheres que eles querem também. E por outro lado, conheço algumas que não conseguem um relacionamento sequer. Um namorado, um marido, ou homens que não conseguem uma namorada, uma mulher. Conheço pessoas que são extremamente saudáveis, esportistas, estão sempre de bem com a vida, dormem bem, felizes, pessoas em paz. E por outro lado, conheço outros que vivem de médico em médico, tomam remédio para dormir e remédio para se manter acordado. Qual a diferença de um e de outro? Onde mora a diferença de um e outro? Meu nome é Álvaro, eu tenho 47 anos de idade, eu sou canadense de nascimento e brasileiro de coração. Sou filho de brasileiros, passei minha infância inteira numa educação comum, numa casa de classe média, e por volta dos meus 16 anos de idade, quando aquelas tias no Natal perguntam o que você quer ser quando crescer, eu tinha duas respostas. Eu dizia que eu queria ser rico e dizia que eu queria ser presidente do Brasil. A segunda eu abandonei, tá? Mas o rico não. A matéria me atraía muito e eu fui estudar naquela que, à época, era a principal escola de negócios do Brasil e eu ainda acho uma linda e bela escola. Fiz administração na Fundação Getúlio Vargas e posso dizer que dei uma sorte danada de ter encontrado, durante o período de faculdade, o nascimento da internet no Brasil. Era o patinho feio da minha classe, aquele cara que não ia nem para banco de investimento, nem para consultoria, resolvi montar uma firma, um negócio. Hoje empreendedorismo tem um nome bonito. Em 1998 era o cara que montava um negócio. Montei um marketplace, um B2B para o setor químico e em 14 meses veio um fundo de venture capital e fez uma proposta que para qualquer garoto de 20 anos de idade era irrecusável. Resolvi o meu sonho de 4 anos atrás, com 20 anos de idade. Saindo dali, eu decidi, junto com outro amigo de faculdade, começar uma gestora de recursos, um fundo de investimentos chamado Tarpon Investimentos, que muitos de vocês devem conhecer. Éramos focados inicialmente em fundos de public equity, em ações, depois fomos para o mundo de private equity e em 2007, 5, 6 anos depois da fundação, a gente estava tocando aquele sino da B3, fazendo o nosso IPO. E desde então, na Tarpon, eu visitava muitas universidades nos Estados Unidos, porque os nossos investidores eram os endowments, os fundos de universidades dos Estados Unidos. Então, desde 2005, eu visitava muita faculdade e eu vi uma diferença muito grande entre como se ensinava negócios nos Estados Unidos e como se ensinava negócios no Brasil. Essas diferenças basicamente ficavam entre a relação teoria e prática, entre você ensinar alguém a construir um negócio e não a trabalhar no negócio de alguém, e basicamente na diferença da distância da academia e o mercado de trabalho, onde é muito estreito nos Estados Unidos e muito aberto aqui no Brasil. Bom, se a gente achava que existia essa diferença, a gente precisava fazer alguma coisa, resolvemos construir uma faculdade. Uma faculdade que se propunha a ensinar negócios para formar seres humanos melhores e, preferencialmente, empreendedores. Uma faculdade que transformasse jovens em seres humanos dignos de construírem uma sociedade, um mundo melhor, de preferência através das suas empresas, das startups que ali nascessem, através de seus produtos e serviços. E acabou que a Link School of Business, a nossa faculdade, fez a sua parte, virou um sucesso junto à moçada e hoje podemos dizer que a gente se orgulha muito de estar num lugar onde 123 empresas foram criadas nos últimos 5 anos. E me chamaram aqui hoje para falar de educação e para falar de liberdade. Eu falei, puxa, educação
Educação eu entendo um pouquinho. Agora, liberdade, para falar num fórum de liberdade, que palavra difícil. É uma palavra fácil de entender, mas difícil de explicar. Liberdade, num aspecto relativo, é fácil de defender. Eu poderia falar sobre liberdade de expressão, poderia falar sobre liberdade financeira, poderia falar sobre a sua liberdade de não depender do Estado para as suas ações. Mas aí eu estaria relativizando a um ponto pequeno, perto do que liberdade significa. Educação não. Educação é mais simples. Educação, todo mundo acho que passou por isso. Educação começa dentro de casa, onde cada um tem a sua, onde você recebe a influência dos seus pais. Ela passa pela escola que você foi colocado, também muito provavelmente por escolha dos seus pais, que pensaram bem em que escola que você ia estudar. E você foi recebendo um arcabouço de conhecimentos. Se você foi até o final do ensino médio, até os seus 17 anos, se você entrou numa faculdade, provavelmente até os seus 21, 22 anos de idade, sempre alguém cuidando da sua educação. E num belo momento você é mandado para a vida real, para o mundo tal qual ele se apresenta. E nessa hora que você terminou a faculdade, que você pegou aquele diploma, não tem mais alguém que te orienta. Não tem mais alguém que fala, olha, agora você tem o próximo ano a fazer. Não, acabou. Acabou. Cada um precisa cuidar da própria educação. Na verdade, cada um precisa cuidar de se melhorar. Só que te ensinaram também que é muito mais fácil culpar o outro da situação do meio que a gente se encontra. Provavelmente te ensinaram que se o governo for substituído por outro, a vida vai ser muito melhor. Se uma lei for aprovada, olha, vai mudar tudo. Se governantes forem trocados, resolverão todos os nossos problemas. Acho que a gente não precisa ser muito inteligente para ver que isso não deu certo nos 6.000 anos que a gente tem de registro da raça humana sobre a face da Terra. Já foram trocados governantes, já foram trocados sistemas, já foram trocadas leis, e parece que o ser humano não encontrou a paz, não encontrou a felicidade, não encontrou a solidariedade, não encontrou nem coração bom. Puxa vida, que fazer? O que fazer? A gente cresceu, todos nós, sem exceção. Nós crescemos sob o efeito de duas forças, e elas são bastante intensas, bastante intensas. A primeira delas é a força que a sociedade exerce sobre cada um de nós. O que o seu pai gostaria que você se tornasse, o que seu professor, sua escola gostaria que você se tornasse, o que você vê nas redes sociais, o que você ouve alguém falar e tentar enfiar a verdade relativa que ele reconhece goela abaixo de você. E você está sob essa força o tempo todo. Todo santo dia, alguém te diz o que fazer. Pode prestar atenção. Mas existe uma outra força que a gente também se submete a ela, ou pelo menos está sujeito a ela. É uma força interna. Todos nós temos desejos, vontades, medos, ansiedades, consciente ou, como diria Jung ou Freud, inconsciente. Todos nós temos essa força e a nossa vida tem sido uma eterna briga entre a força externa e aquilo que você é. E aquilo que você é. O resultado dessas duas forças, basicamente a resultante dessas duas forças, dá aquilo que você chama de vida, dá a sua conduta, normalmente. Então, como falar de liberdade de uma forma mais ampla? Só tem uma maneira de falar de liberdade de uma forma que abranja a todos, independente do partido político, independente de qualquer aspecto relativo. Sendo você mesmo.
Só existe um jeito de você se sentir livre de toda essa pressão. É percebendo quem você é, percebendo quem está dentro de você, percebendo quem fala, o que você quer para a sua vida, porque é isso que vai fazer a diferença. Se você não tiver ouvido nem essa voz ainda, vai ser difícil você estabelecer um objetivo para você. E sem objetivo, você leva uma vida ao acaso. Você leva uma vida que, a hora que você põe a cabeça no travesseiro, o máximo que você consegue ver se você se aproximou ou não é da meta da sua empresa. Já pensou viver assim? Deve haver alguma coisa maior que o nosso trabalho. Quando você reconhece quem você é, o que você quer, onde você quer chegar, você consegue minimamente chegar à noite e falar assim, puxa, isso daqui me aproxima do meu objetivo. Ou o que eu fiz hoje, não foi tão bom, hoje eu pisei na bola e tudo bem também, isso aqui me afastou do meu objetivo. Quando a gente fala de educação, a gente não pode deixar de falar disso em todos os setores, mostrar isso para cada uma das pessoas, porque isso é inerente de todo ser humano. Não é do empreendedor, é do médico, é do advogado, é da professora, é da dona de casa, é do herdeiro, é de todo mundo. Todo mundo tem isso. Se você não consegue colocar um objetivo para você, como é que você vai medir as suas ações? Sabe onde está a diferença de conseguir ou não aquilo que você quer? Nas ações. Nós vivemos um mundo de palavras. Nós vivemos um mundo em que as pessoas falam na internet, falam no palco, falam numa roda entre amigos, falam num restaurante, e você fala aí, cadê as ações? Muita gente pretende construir uma sociedade melhor, um país melhor, um mundo melhor, pelo que eles chamam de grandes atos. Eu costumo dizer que o mundo melhor não vai ser construído por grandes atos. O mundo melhor vai ser construído pela grandiosidade dos pequenos atos. Eu vejo gente querendo mudar multidões. Para mim, construir um mundo melhor é uma ida ao banheiro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de passar no banheiro aqui. Se você vai ao banheiro, no momento que você foi, usou o banheiro e saiu de lá, saibam, aquele lugar ficou de 3 maneiras possíveis. Ele pode ter ficado pior com a sua passagem, porque você passou e deixou a pia molhada, fez xixi fora do lugar, não deu descarga. Ele pode ficar igual com a sua passagem, porque você fez tudo direitinho, fez sua parte. Ou ele pode ficar melhor com a tua passagem, porque você decidiu, depois de enxugar a tua mão, enxugar também a pia que estava molhada para o próximo que está vindo. É assim com lugares, é assim com pessoas, é assim com o tempo que a gente tem disponível. Eu espero que esses 15 minutos tenham sido úteis e que tenha deixado pelo menos esse lugar um pouco melhor. Muito obrigado. Obrigada, Álvaro. Bem, prazer, eu sou a Brenda, sou empreendedora há 6 anos. Eu sou empreendedora, digamos, por necessidade, né? Eu tenho 21 anos no mercado financeiro, por motivos familiares, eu acabei começando a empreender. E eu acho que isso é grande parte, né? Grande parte dos empreendedores, eles vão por necessidade, né? Eles começam a empreender por necessidade. Mas também tem aqueles que é por propósito, que eu vejo muito em você, Álvaro, né? Na sua história que eu li. Na experiência de vocês, essa pergunta vale para os dois, tá? Como empreendedorismo, ele pode se abrir para mais empresas e tornar realmente um motor de transformação social e econômica para esse país? Boa. Acho que você foi muito bem, Brenda. Existe o empreendedorismo por necessidade, existe o empreendedorismo
por propósito ou ideal, né? Por vocação, muitas vezes. Por vocação, né? No fundo, você tem que... Algum elemento de fome você precisa ter. A necessidade traz um elemento de fome importante, e o ideal também, quando você tem uma coisa dentro de você. Né? O que ele permite? Nem sempre dá certo, né? E nem sempre dá certo. Nem sempre dá certo, é difícil. A Misa foi, quando ela colocou, é isso mesmo, é herói mesmo. Empreendedor no Brasil é herói, porque é vento contra o tempo todo. Né? Mas eu acho que o empreendedor ele tem a chance, se ele tomar para si o problema, ele tem a chance de resolver todos os problemas do mundo sem depender do terceiro. Né? Na Link eu falo muito isso, quando começam, puxa, mas não vai ter uma cota para essa crença, essa cor de pele, essa geografia. Eu falo, você quer ajudar essa crença, essa cor de pele, essa geografia? Cria uma empresa, ajuda, dou total apoio, dou relacionamento, conhecimento, acesso a capital, o que for preciso. Então eu acho que o empreendedorismo permite você defender qualquer causa, até a extinção da baleia do Japão. Mas você tem que ter um apoio, né? Porque você tem que ter um apoio financeiro. Com apoio é muito mais fácil. Não só né? financeiro. Eu acho que o financeiro é mais para acelerar um negócio do que para tirar do papel. Mas com apoio se consegue. Eu acho que o empreendedorismo permite isso. Mas nem todo mundo tem esse apoio. Sim, você tem que se amparar de... Tem que separar, que é difícil. É que tem muita gente que quer fazer as coisas sozinho também, fica mais difícil. Fica mais difícil. Eu até complementando a fala do Álvaro, eu acho que o empreendedorismo permite as pessoas a tomarem as rédeas do seu próprio destino, da sua própria vida, né? Que é um pouco do que ele falou. Se você quer fazer alguma coisa, você abre uma empresa. Se você quer ajudar, vai ser a forma mais rápida de ajudar um maior número de pessoas, que é o que eu falei, do 1 milhão de empregos, é isso. Se eu empregar 10 pessoas, eu estou empregando 10 famílias. Né? Se empregar 20, 30, são famílias, não é aquele indivíduo necessariamente. Né? E eu acho que, conectando com esse ponto de assumir as rédeas da sua própria vida, do seu próprio destino, com algo que o Álvaro comentou também na fala dele sobre... não terceirizar a responsabilidade, eu vejo muito... teve aquele programa que o Thales fez de patrão contra 30 empresários, contra 30 desempregados, que aí viralizou e tal. E aí todo mundo ficou comentando muito da calma dele, de endereçar as perguntas e os comentários. Essa parte foi realmente admirável, ele conseguir manter a calma, mas eu nem me foquei muito nisso. Daquele debate ali, duas coisas muito sérias me preocuparam quando você pega aquele recorte de 30 pessoas e amplia ele para uma população de mais de 200 milhões de pessoas, né, de habitantes do país. O primeiro foi a terceirização da culpa. Teve um cara lá que falou que ele foi injustiçado 6 vezes. Isso estatisticamente é impossível. Injustiça, todo mundo aqui, você já deve ter sofrido, você... Alguma injustiça, alguém aqui nessa plateia, todo mundo já deve ter sofrido. 6 ou 7 vezes, estatisticamente é impossível uma pessoa ser injustiçada 6 vezes. Então, assim... a terceirização da culpa. Ninguém ali bateu no peito e falou, eu fui demitido porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Era sempre a culpa de alguém. Em alguns casos, realmente, é o que eu falei, deve ter sido mesmo. Mas será que em todos eles, o tempo inteiro? Então, acho que esse primeiro ponto me preocupou quando eu pego 28 ou 30 pessoas e coloco uma lupa numa sociedade inteira, materializando isso como um retrato do todo. E o segundo foi a confusão de esforço com meritocracia, que são coisas totalmente diferentes. Eu posso me esforçar o máximo que eu quiser e que eu puder para jogar basquete, eu tenho 1,57. Eu posso acordar 3 horas da manhã e dormir meia-noite. Eu não vou jogar igual o Michael Jordan. Não dá. E não vai ser o esforço, vai ser o resultado. Então, quando a gente olha aquele programa ali, muito do que foi falado foi associando, eu me esforçava muito, então eu tinha que ter recebido isso, eu tinha que ter ganho isso. E o empreendedorismo, ele tira a variável do esforço isoladamente. Claro que o esforço ele aumenta a sua chance de suceder em alguma coisa, mas ele não é garantia. Você precisa ter os resultados, seja na empresa enquanto empregado, funcionário, ou seja como empreendedor, que você está abrindo uma empresa. Se você não endereçar uma dor real da sociedade, se você não tiver um produto ou um serviço ao qual as pessoas estão dispostas a pagar por ele, você não soluciona uma dor delas, do seu público, esquece. Você pode
se esforçar o tanto que você quiser, implorar para eles comprarem, que eles não vão comprar. Aí vai vir um milhão de desculpas para isso, para justificativas. Mas não é, você não conseguiu endereçar uma dor real. Então, eu acho que o esforço ele é importante, mas ele isoladamente não é o suficiente para você associar à meritocracia. Ao mesmo tempo, o Michael Jordan podia ter a altura que ele tem se ele não colocasse esforço, treino, dedicação, repetição. Também ele não seria o Michael Jordan. Então, acho que isso daí, o empreendedorismo ajuda muito a tirar a terceirização de culpa, porque, assim, iris or iris, se você endereçou uma dor, se você criou um produto que vai atender a dor de alguém, as pessoas vão pagar por isso, senão não tem a quem você reclamar. E o segundo é a questão de fato, você ter resultado e não só o esforço isoladamente. Senão não vale a pena, não dá. A conta não fecha. Daí a gente abre ONG, né? Bem, uma outra pergunta vale para os dois também, que acho que vocês têm como eixo a educação, né? Acho que a educação é muito importante para ambos. Então, uma coisa que me preocupa, acho que preocupa o mundo, é como que a gente vai formar uma próxima geração de empreendedores capazes de unir, né, a inovação, a ética e o impacto, especialmente num país como o nosso, né, que existe tanta desigualdade social. Posso começar? Eu acho que são alguns fatores. Você falou de ética, você falou de inovação e você falou do desigualdade social, né? Eu acho que tudo começa pelo ser humano. A primeira coisa que você precisa é ensinar valores. Eu acho que existem valores que eles são absolutos. Isso quer dizer que não tem igual e contrário. Se eu falar para você que eu torço para o Corinthians, e eu torço, tem muitos contrários. Vai aparecer palmeirense aqui. Se eu falar para você que eu sou de direita, vai aparecer alguém de esquerda. Toda vez que você defende um aspecto relativo, necessariamente existe a existência do igual e contrário. Quando você defende um princípio absoluto, um valor absoluto, não tem igual e contrário. Por exemplo, respeito. Não existe contrário de respeito, existe falta de. Não é o contrário, é simplesmente a não manifestação daquele valor. Então, acho que tudo começa em educação, a meu ver, ensinando valores. Porque quando você ensina um garoto ou uma garota a respeitar tudo e a todos, tanto faz o outro aspecto, ele vai ter sob controle as ações dele. Então, acho que começa por aí quando a gente fala de ética. Quando a gente coloca isso para a sociedade, eu acho que em educação também você tem que mostrar que a gente não está sozinho. Não adianta eu jantar na Rua Amauri e no primeiro semáforo ter alguém com um papel de papelão, com uma chave de Pix, com uma criança no colo. Você fala, onde é que a gente está errando? O capitalismo gerou uma desigualdade social imensa. O socialismo foi um desastre. Você fala, será que são só esses dois modelos que existem? Será que não é melhor garantir que a capacidade cerebral de cada um produza muito, mas a gente ensina essas pessoas que não adianta esquecer do que não tem a mesma capacidade cerebral que você? Não adianta você achar que todo mundo vai ser capaz de construir uma empresa, tirar do zero. Tem exemplos de gente que saiu do zero, mas não é o comum, né? Quantas empresas eles quebram para poder tirar uma do zero, né? E inovação, basta você mostrar a necessidade. Porque a hora que você apresenta a necessidade, você mostra quem ele é, dá valores, você mostra o mundo que ele se situa e fala que nem tudo são flores, e tem esse monte de necessidade. E dá para ele a chance de resolver essas necessidades. A inovação vai surgir naturalmente, não tenha dúvida alguma. Obrigada. E eu acho que o Brasil, todos os pontos negativos que a gente tem de infraestrutura, de desigualdade social, eles acabam se tornando oportunidades para a gente criar soluções que enderecem tantos problemas, né? A parte ruim de ter tantos problemas é ter tantos problemas. A parte boa é que te dá a oportunidade de resolver vários deles, inclusive copiando coisas que já funcionam de alguma forma em outro país. Então, acho que existe essa frente de oportunidades, o empreendedorismo
ele equaliza um pouco as possibilidades, porque, de novo, se você criou uma solução que endereça uma dor de mercado, ninguém vai ficar olhando se você é alto, se você é baixo, se você é desse jeito ou daquele. Se você lançou o iPhone lá atrás, eu vou pagar, independente de quem que está por trás daquela invenção. Então, o empreendedorismo permite, inclusive, tornar primário a solução que aquele empreendedor entregou e muito menos características ou discussões secundárias que não agregam nenhum valor para aquele contexto, para aquela dor que ele endereça. Então, acho que o empreendedorismo, a beleza da inovação e do empreendedorismo é possibilitar isso daí. E um segundo ponto, acho que trazendo até para a questão geracional, que a gente tem um problema assim geracional das últimas gerações que a gente tem visto, mas eu gosto de até trazer um olhar positivo e otimista nesse sentido, usando o próprio case do G4. Lá a gente tem 400 pessoas. A idade média do G4 é 26 anos. Considerando que eu tenho um pouquinho a mais do que isso, pela matemática, você imagina que tem gente que tem muito menos. Ela tem então, que eu trabalho há 21 anos. Exatamente. Então, tem muita gente lá que é 20 anos, 19, 21, primeiro emprego, e todos eles comungam dos nossos valores, que, pela minha apresentação inicial, vocês já devem saber quais são, só de eu estar num evento como esse. E todas essas pessoas que são super jovens, primeiro, comungam desses valores de meritocracia, de trabalho duro, de o mundo não te deve nada, se você não correr atrás e fizer acontecer, ninguém vai vir te dando por dó, por piedade. Corre atrás, porque foi assim que eu aprendi quando eu era criança. Eu não ganhei nada de mão beijada. Tudo que eu fiz, tudo que eu construí, foi porque eu vi nos meus pais essa referência de trabalho duro, de empreendedorismo, inclusive por necessidade, que me gerou a percepção de que é o trabalho duro que vai te gerar frutos. E aí, a notícia boa, positiva, que eu gosto de deixar, é que a gente tem lá no G4 tantos jovens comungando dessa mesma visão. Então, nem tudo está perdido. Agora, é o que o Álvaro falou, tem que passar esses valores para uma juventude, e aí cada um de vocês que são empresários, empreendedores, são alavancas importantíssimas para isso, porque cada um de vocês que empregam X, Y pessoas, vocês têm uma amplitude de ação muito maior, e vocês que são jovens, que eu até tinha visto lá na parte da manhã, tinha uns jovens ali, acho que eles devem ter ido estudar, então tá certo. Não estão aqui porque estão estudando, então tá bom. Mas eles estavam aqui num evento como esse, porque eles comungam desses valores, e esses futuros jovens é o que vão empreender, inovar, porque eles estão desde cedo aprendendo os valores de trabalho duro, de inovação, de empreendedorismo. Então, isso é um sopro de esperança aqui, com tudo que a gente tem vivido aí esses últimos dias, essas últimas semanas. Eu realmente acho que nem tudo está perdido, temos um problema geracional gravíssimo, mas nem tudo está perdido, e provavelmente as maiores alavancas de mudança são essas pessoas aqui, é o meu público, que são empresários e empreendedores, é o público do Álvaro, que também está em educação. Então, acho que isso daí é para deixar uma visão positiva, mas que quase uma cobrança de todos nós, de todos vocês, de todos nós, enquanto sociedade, de fazer alguma coisa. Se a gente ficar na apatia, aí, de fato, o negócio não vai organicamente mudar do que a gente tem visto. Só para complementar essa pergunta, né, para quem não sabe, o Álvaro tem uma das faculdades de empreendedorismo mais desejadas, né, no Brasil, muito difícil de entrar e bastante renomada, né, e temos o G4. Vocês têm algum trabalho social? Existe alguma coisa social para alunos, para baixa renda, porque a gente tem muitos crânios que estão aí em escolas estaduais e que podem ter um desejo, né? Vocês têm algum trabalho social para isso? Temos. A Link é muito simples. É uma faculdade com 2 produtos. É um curso de graduação, 4 anos, para jovens que saem do ensino médio ou alguém que queira fazer uma outra graduação, e um MBA. Os 2 são produtos de criação, não é de transmissão de conhecimento só. Você precisa passar um tempo ali dentro para você criar um negócio, fazer crescer a sua empresa. E a gente criou uma escola de elite, com tudo que uma escola boa possa ter.
Criar uma escola de elite não significa que é um produto acessível a todos, não é. Então, o que a gente fez? A gente resolveu abrir mão de parte da nossa receita para transformar isso em bolsa de estudos. Hoje a gente tem 900 alunos e 164 bolsistas. E acreditem vocês ou não, os bolsistas vão melhor do que os não bolsistas em presença em sala de aula, em desempenho acadêmico e em criação de negócios. Então, nos deixa muito felizes. Hoje, e são dos sócios da Link. Hoje a gente tem o orgulho de dizer que foram 42 milhões de reais doados em bolsa de estudo. Então, Parabéns, isso Álvaro, é muito legal. Em 5 anos é um bom começo. Parabéns, muito legal. Imagina. Isso é mérito de todos os sócios da Link e daqueles alunos que, inclusive, já toparam devolver as suas bolsas para dar oportunidade para outros agora. Isso é muito legal, né? Porque quem legal. Ganha, acho que dá um valor e quer poder promover mais, né? Isso, assim, é uma energia que flui, né? Legal. Lá no G4 a gente acredita muito na importância da iniciativa privada para essas ações sociais, né? Então a gente vê muito os nossos alunos, que são empresários, ajudando e fazendo muito ativamente. Primeiro tem toda aquela frente de a maior ação social que a gente pode fazer de fato é geração de emprego, que eu já exauri bastante na minha fala inicial, mas a gente vê bastante os nossos alunos também tomando ações como essas e tantas outras, e a gente é particularmente muito próximo da Gerando Falcões, do Edu Lira. Então, a gente já ajudou muito a Favela 3D, até semana passada eu estava lá no baile de arrecadação, então também nós temos uma proximidade muito grande com o Edu, então a gente direciona bastante. E tem uma outra ONG que é muito próxima nossa, desde a época de Singu, que eu e o Thales éramos sócios lá na Singu, que a gente vendeu para a Natura, a gente já ajuda o Olhar de Bia, que é uma ONG também muito, muito legal. A Bia é aluna da Link. Ah, é? Que legal. Nossa, legal. A gente está próximo dela desde o Singu, muito tempo. Muito legal. A gente tem pouco tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta simples para inspirar quem está na plateia, né? Se vocês pudessem deixar um conselho prático para quem quer empreender com propósito, comecem ou façam a diferença? Imagina. Começa. Qual seria, né? Começa o que você perguntou? Assim, para quem quer empreender com propósito, o que vocês deixariam de conselho? Comecem ou façam diferente? Eu acho que não tem a história da pessoa que não começou. Você conhece a história de amor do cara que não foi atrás da mulher? Não tem. Essa história não aconteceu. Você conhece viagem de quem não pegou o avião? Então, eu só conheço a ação como o motor principal para fazer alguma coisa. Então, comecem, se cerquem de pessoas que pensam igual, que tenham os mesmos valores, de ambientes que sejam favoráveis. Eu não acho que empreender é um bicho de 7 cabeças, o que não quer dizer que é fácil. Mas, se você estiver cercado de estrutura, pessoas, você é capaz de aprender com as suas tentativas e erros, mas principalmente aprender com acertos e erros de outras pessoas. Então, erre rápido e corrija rápido. Mas né? eu acho que também aprende com o erro do outro, é mais fácil do que você errar. Não é assim errar, tão né? bicho grande. O insucesso é frase clichê, mas eu sempre acreditei que o insucesso ele é parte de um caminho virtuoso, não tem dúvida nenhuma. Bom, sem dúvida, comece o quanto antes. A gente fala muito que se você não tem vergonha do primeiro protótipo que você colocou na rua, é porque você demorou tempo demais para lançá-lo, né? Você esperou, não, vou esperar estar perfeito o produto, ou a cadeia logística, ou o desenvolvimento. Se você ficar só esperando aprimorar, até o momento que ele esteja perfeito para lançar, provavelmente você já demorou muito. É aquele exemplo do maratonista que ele fica lá, ele alonga, amarra tênis, ajusta o short, amarra o tênis de novo, aí vê e não começa a correr, né? Então, começa a correr e você vai ajustando ao longo do caminho, até porque muitas das dores que você acha que você está resolvendo com o seu produto, elas estão na sua cabeça. Uma vez que você leva ela para o mercado para testar, às vezes não é o público exatamente que você tinha imaginado, às vezes não é a dor do jeito que ele tinha imaginado, a solução não é exatamente adequada. Então, quanto antes você testa, você consegue, inclusive, trazer melhorias para o produto, para a solução, para o serviço que você está desenvolvendo, que na sua cabeça fazia tudo sentido. No PPT tudo faz sentido, no Excel tudo, o Excel aceita tudo, né? Mas uma hora chega a realidade, e a realidade, às vezes,
não está alinhada com o Excel e com o seu PPT. Então, quanto antes você fizer essa prova de fogo, mais rápido você tem aquela curva de aprendizado e de ajuste. Eu comecei a empreender, né? E quando eu olho o primeiro PPT, eu falo, meu Deus. E eu não tive medo, pegava ele, colocava embaixo do braço e batia na porta, ia. Então, eu concordo com vocês. A gente precisa começar, a gente não precisa ter o melhor produto, a gente não precisa pensar em nada diferente, a gente só precisa começar. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do painel. Nosso stand está ali fora, que se quiserem conhecer um pouquinho mais da Eagle, podem ir lá fora. E adorei o papo com vocês e espero que meus filhos sejam alunos de vocês, porque eu acho que faz toda a diferença. E depois, alunos nossos, se eles virarem empresários, aí, ó, quem aí, sabe. Ó, já tem a jornada completa. Adorei o nosso papo, viu? Obrigada, boa tarde para todos.